Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra maravilhosa que Deus tem trazido ao meu coração. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Provérbios, capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança adiada adormece o coração, mas o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Até estou lembrando agora daquele louvor de adoração muito maravilhoso que é: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, que maravilha, né? Quantos anos nós temos cantado e adorado a Deus com esse louvor, e esse louvor acaba ministrando nas nossas vidas e tem sustentado nossa fé. Está no Salmo 125, versículo 1, né? Então nós temos que aprender como colocar em prática a palavra de Deus, como colocar em prática esse Salmo 125, versículo 1. Mas aqui nós lemos Provérbios 13, 12, que fala assim: a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Em contraste, conflitando aparentemente, porque a Bíblia ela não se conflita, ela se responde e ela se completa e se explica. Agora, nós precisamos também ter uma mentalidade espiritual, né? Porque tem muitos versículos que são literais e outros não são literais, né? Então você pode aprender muito quando você tem o Espírito Santo te mentoreando, e também você pode ter o recurso de ter um líder, ser discipulado por alguém, né? Então a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Aqui eu estive orando por muitos meses, né, esse ano de 2020, 2021, e perguntando a Deus, né, por que que esse versículo ele parece que vai contrário ao de Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Já ali, já os que estão esperando, a esperança adiada adoece o coração, né? Mas aqui em Isaías 40, versículo 31, fala assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. E aí nisso você vai no processo de oração e de busca de resposta de Deus, e Deus vem e traz a resposta, e isso vem como uma água. A resposta de Deus, ela vem como uma água para o sedento, como se você estivesse no deserto com muita sede, e aí a própria palavra ela vem se revelando depois de um período de oração, um período de jejum, de busca da palavra de Deus. E aí a esperança adiada adoece o coração. Preste bem atenção. As pessoas que estão no processo de Deus e não aceitam aquele tempo que Deus estipulou, por exemplo, 5 anos. Deus estipulou, é um exemplo, não é uma doutrina, eu não quero que você faça disso uma doutrina. Pode ser 1 ano, 1 mês, 10 anos, 5 meses. Deus que trata com cada um de nós conforme lhe apraz. Ele é o Deus, não sou eu. Nunca, ninguém será o Deus. Deus que vai tratar com você no seu processo, no seu deserto, na sua vida, na sua caminhada. Então, a esperança, aí você tem um processo de 5 anos, é um exemplo, para você chegar e alcançar aquele seu objetivo em Deus. Mas quando está dando já 4 anos e 10 meses, é um exemplo, você acha que não precisa mais esperar e vai e faz
a coisa acontecer com suas próprias forças. Você já sabe o resultado, né? Vai ser frustração, vai ser tragédia. Pode até dar resultados bons financeiramente, mas aquilo vai te afastar de Deus, com certeza. Então, a pessoa ela não esperou o tempo pleno, a plenitude do tempo de Deus no processo. Segundo, a pessoa em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. O que acontece? Jesus ele desprezou a vergonha nesse versículo 12, capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Jesus desprezou a vergonha da cruz, e aí ele pôde, no tempo de Deus, no tempo do seu Abba, no tempo do Pai, sentar-se à direita do Pai, nas regiões celestiais, no reino de Deus. O que acontece? Esse exemplo retrata bem a realidade de muitas pessoas que se antecipam, de certa forma, na sua força ao plano perfeito de Deus, ao propósito de Deus. Por isso que a esperança adiada adoece o coração, porque as pessoas elas estão esperando naturalmente, elas estão esperando nos sentidos naturais, elas estão esperando uma intervenção natural, mas Deus ele vai abrir as portas naturalmente para você no reino aqui na terra. Só que vai ser uma intervenção sobrenatural. Aí se completa a segunda parte de Provérbios 13:12, que diz assim: mas o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Aleluia. Mas o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Por quê? Porque se você aprender a esperar, a depender de Deus, a ter fé naquilo que Deus tem para você, você vai amadurecer. É um exemplo claro daquele filho que pede para o pai: me dá, né, um carro com 12 anos, né? Eu quero dirigir. Logicamente que um pai em sã consciência não vai cumprir o desejo daquele filho. Por quê? Porque vai dar problema lá na frente. Vários problemas, né? Então o filho precisa crescer, aprender a esperar as fases, o tempo, o processo, alinhar a visão, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual desprezou a vergonha da cruz, Hebreus 12:2, e hoje está sentado à destra do Pai. Nós temos que desprezar aquela vontade carnal que vem quando você quer agir naquele ímpeto. Não, Deus não respondeu, eu vou lá e vou fazer acontecer. Não, você tem que batalhar, você tem que tomar decisões, você tem que ter a direção de Deus, mas todas essas práticas têm que estar respaldada por uma vida de busca e dependência de Deus. Uma vida respaldada com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, para você não tomar decisões e se frustrar ou se machucar, né? Então, de um lado, a ansiedade ela pode adoecer o coração, né? A esperança adiada adoece o coração, Provérbios 13:12. Por outro lado, conflitando com essa atitude que pende para a carnalidade, para desejos carnais, tomar decisões, tomar decisões que não estejam respaldadas pelo seu relacionamento com Deus, pela sua vida no altar de Deus. Tudo entregarei. Está contrário, a ansiedade está contrária à confiança. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqui a Bíblia está falando de uma fé inabalável, de um estilo de vida inabalável,
Quantas situações estão acontecendo nesses tempos de crises na economia, de crises na saúde, de crises mundiais, de reinos, de nações, ameaças um com o outro. E a igreja, você que é o povo de Deus, você que é filho de Deus, você precisa se fortalecer. Aonde você vai achar essa força? Onde você vai ser cheio dessa força? Aos pés de Jesus, na palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Voam como águia, né? Correm e não se cansam. Como você vai fazer essas proezas de voar como águias, né? Quando você está com os seus desejos, né? Com aquela sua ansiedade está suplantada pela verdade de Deus. Venho, né? A esperança adiada, vamos dizer, essa esperança adiada adoece o coração. O coração está adoecido. Ah, Deus não me responde, Deus não me ouve, Deus parece que não está nem aí para mim. Aí você vem com a palavra de Deus e lança fora aquela esperança adiada que está adoecendo o coração. E coloca no lugar dessa dor que estava na sua vida, coloca no lugar no teu coração o versículo Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor, aí Deus trouxe cura, renovarão as suas forças, voarão como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam, né? Está falando de um renovo não só natural das forças, de retomada, de vigor, né? De algo que vai trazer sustento. Quando o atleta ele toma uma vitamina, né? Ele se fortalece, né? Quando ele faz lá o seu preparo, né, com vitaminas, fora alimentação, por exemplo, né? Fígado, ovos, couve e exercício, ele vai se fortalecer os seus músculos naturais, as suas forças naturais. Assim Deus também está falando que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A nossa força vem no Senhor. Para quando você precisar manifestar a tua força emocional, a tua força espiritual, a tua força física, essa força esteja na fonte certa, que é Deus. A fonte certa para as nossas vidas é o próprio Deus. Então, nós vamos fechar essa passagem aqui lendo Hebreus capítulo 12. Eu te convido você a abrir comigo aí, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha, tinha uma alegria proposta para Jesus e tem uma alegria proposta para você aí na dependência de Deus. Tem uma alegria esperando, a alegria plena de Deus está te esperando aí, bem nesse lugar de confiança em Deus, né? A alegria de Deus está te esperando aí numa direção, na hora que você decidir, né, numa resposta de Deus vai ser a alegria aonde você vai chegar, a partir da sua confiança, a partir da sua fé, a partir da sua esperança. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Não perca a sua esperança de que Deus pode reverter a situação da sua vida. Não perca a esperança de que aquele sonho que Deus plantou lá anos atrás possa acontecer. Não perca a esperança de que dias melhores virão, de que você vai colher tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Tudo passará, mas a minha palavra permanece para sempre, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, agora eu te peço que você se inscreva aí no meu canal, Pastor Rogério Naban, no YouTube, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas nos seus contatos, possa ser bênção para outra pessoa. Se foi bênção para você também, que você compartilhe, né? Que você possa praticar
esse conhecimento da palavra de Deus e não deixar que seu coração adoeça, mas fortaleça o seu coração, né? Porque o desejo satisfeito renova o vigor da vida. Você será renovado. Você será renovado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você é inabalável em Cristo Jesus.